Já está mais do que claro que o Carpini precisa ser demitido depois da eliminação do Campeonato Paulista, né? Na verdade, já até antes disso. Eu vou falar nesse vídeo a minha opinião e o porquê que eu acho que isso precisa acontecer agora. E tem que ser agora. Vem comigo. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Futina. Mas deixa eu só te fazer uma perguntinha. Já aconteceu de você não conseguir uma vaga de emprego ou uma promoção porque não sabe inglês? E aí você foi tentar aprender inglês, mas desistiu porque achou que era muito caro, difícil e demorado? Pois é, o Etapas de um Viajante é um e-book que quebra todas essas suas crenças. Ele tem várias atividades, lições e exercícios para te ajudar a começar a aprender inglês de um jeito rápido e fácil. E ainda tem várias outras dicas para você continuar se aprimorando depois que terminar o livro. E hoje, no dia 18 de março de 2024, ele tá só R$ 35,00. Cara, é o preço de uma pizza. Abre mão aí de uma pizza no seu mês para você comprar esse book e começar a aprender inglês. E depois que você compra, você tem ele totalmente, podendo acessar quando você quiser para poder estudar no seu tempo. O link tá aí na descrição, não perde. Bom, o São Paulo foi eliminado ontem no Campeonato Paulista. Eu fiz até um vídeo hoje falando dessa eliminação e também dos outros dois jogos, que é a eliminação do Vasco e a classificação do Santos. Tá aqui o card na descrição para você assistir, caso você não tenha visto. E agora eu quero fazer um vídeo mais específico sobre o São Paulo, sobre o trabalho do Carpini, que é um péssimo trabalho, e explicar aqui o porquê que eu acho o trabalho dele ruim. Não vai ser só precisa demitir, pardal. Não, eu vou mostrar o que tá dando de errado, o porquê que eu acho que ele precisa ser demitido, porque já mostrou que não é um técnico nem um pouquinho diferente de praticamente nenhum outro brasileiro. Mas já se inscreve aí no canal e ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. Estou postando bastante vídeo aqui no canal de notícia, pós-jogo, e todo domingo às 10 da manhã tem um vídeo de histórias, curiosidades, um vídeo mais trabalhado mesmo sobre futebol. Eu sempre deixei na descrição os links dos equipamentos que eu uso aqui no geral, mesmo que não seja, não quero ser youtuber, mas é bonito para decoração, dá uma olhadinha lá se você se interessa por alguma coisa, beleza? Bom, para começar, o São Paulo claramente não evolui taticamente. O Carpini, ele começou fazendo uma coisa que eu joguei boa, que é mexer pouco. Ele mexeu pouco no que já estava dando certo até a Supercopa. Foram ali os 5 primeiros jogos dele. E esses 5 primeiros jogos ali foram jogos bons até. Não foram jogos ruins do São Paulo. Mas, por quê? Porque ele mexeu pouco no que o São Paulo já fazia com o Dorival. Então, por isso ele conseguiu alguns resultados. Os resultados que ele conseguiu no começo, né? A quebra do tabu lá contra o Corinthians. Tudo bem que também o Corinthians era uma coisa horrorosa. E o título da Supercopa contra o Palmeiras. Mas é que nenhum desses dois feitos dele, pra mim, eu não considero nenhum desses dois feitos dele dele. É isso, não foi mérito dele. Não foi total mérito dele. Ele só não mexeu. Ele não mexeu no que já estava dando certo, pegou o bonde andando e chegou onde chegou. Então, não acho muito mérito dele. E depois que ele começou a mexer mais no time, eu acho que começou a piorar muito. A partir do jogo contra a Ponte Preta, que o São Paulo perde de 2-0, um jogo bem ruinzinho, o São Paulo não evoluiu mais nada. Ao contrário, ele involuiu. Porque as coisas que estavam funcionando com o Dorival foram começando a ser tiradas, e as coisas que o Carpini estava colocando não andavam, ficavam paradas ali, ele insistindo no que claramente não estava dando certo, que é o 4-2-4. Eu não entendo o que está acontecendo no São Paulo, que os técnicos estão muito afim de usar 4 atacantes. Eu não entendo, não faz o menor sentido. Ainda mais com o Luciano jogando de ponta. Isso não tem lógica. Não tem lógica. O time tá num 4-2-4 com Pablo Maia e Alisson, e na frente com Luciano, Lucas Ferreirinha e Caleri ou André Silva, que foi quem jogou contra o Novo Horizontino. Isso não tem nenhuma lógica, porque o meio-campo fica completamente vazio,
só o Pablo Maia salvando, porque o Alisson, embora taticamente é um jogador que sim, ele tem alguma importância ali no time, mas o Bobadilla e o Luiz Gustavo são muito melhores. E ele segue insistindo no Alisson, que apesar de ser um jogador taticamente bom, também não marca muito bem. Ele conseguiu melhorar na marcação e se reinventou, mas ainda assim é muito pior do que o Pablo Maia. E o Pablo Maia fica completamente sobrecarregado, porque ele tem que marcar mais do que o Alisson, e ele que faz as jogadas. É o Pablo Maia que distribui bem o jogo, que avança com a bola. O Alisson não faz nada disso. Nada disso. E o melhor jogo dele, depois, acho que é o único momento em que ele talvez tenha mostrado alguma coisa, algum sinal, foi contra o Palmeiras. Que ele mete um 3 zagueiros, foi um 3-4-3, se eu não me engano. E o time jogou muito bem. Jogou bem com 3 zagueiros. Mas aí ele abandona isso no jogo contra o Ituano, quase é eliminado, foi eliminado por acaso, e repete isso contra o Novo Horizontino. Ele deu certo contra o Palmeiras e depois ele volta ao que estava dando errado já. Então o Carpini ele foi tirando o que tinha do Dorival, colocando o dele. Só que quando ele foi colocando o dele, ele não evoluiu, não ficou parado no tempo. Então o time passou a ter nada, não evoluiu, o time não evoluiu, ao contrário, ele foi involuindo, perdendo o que o Dorival tinha e não adicionando nada. Além disso, ele é um técnico completamente comum, assim como todos os técnicos brasileiros são. Nenhum técnico brasileiro é promissor. Por quê? Porque nenhum técnico brasileiro estuda. Nenhum técnico brasileiro segue uma filosofia. Qual foi o técnico brasileiro que você viu falando que segue é bielcista, que é guardiolista? Não tem. Não tem. Nenhum técnico brasileiro faz isso. E o Carpini não é nada diferente. Só o que o Carpini quer é velocidade, bola longa, e velocidade, e bola longa, e cruzamento na área. E só, assim como todos os técnicos brasileiros, com uma exceção que é o Diniz, mas mesmo assim o próprio Diniz não estuda. Ele é diferente, mas ele não estuda também. Então muda pouca coisa. Na questão de evolução, muda pouco. Então o Carpini já se mostrou que é apenas um técnico brasileiro comum. Fora a teimosia e a arrogância que ele está tendo, a teimosia em jogar nesse esquema que não está dando certo, ele está insistindo em algo que não está dando certo, nem contra times pequenos, contra times mais fracos, como foram os casos de Ponte Preta, de Novo Horizontino, de Ituano, e ele está aproveitando muito mal, mas muito mal o elenco. O São Paulo, para mim, ele tem um dos melhores elencos aqui do Brasil, em questão de números, em questão de versatilidade e até em qualidade. E o Carpini não fez aproveito disso em nenhum momento. Ele não rodou o elenco o bastante, ele tinha muitas opções de jogo, de escalação, e ele não fez isso em nenhuma partida, ele não usou essa possibilidade que o elenco do São Paulo tem em nenhuma partida. Além de ficar forçando o 4-2-4, sacrificando os jogadores, muitos jogadores machucando por causa disso. E sim, os jogadores se machucam muito mais por causa disso, porque é um esquema que claramente não dá certo, fica um vazio ali no meio, os jogadores têm que correr muito mais. E os jogadores terem que correr tanto assim no começo da temporada, obviamente tem muito mais chance de se machucar. Então até nas lesões o Carpini tem culpa sim. Da mesma forma que o Ceni tinha culpa, porque ele jogava no 4-2-4, fazia a mesma coisa. Os jogadores eram forçados muito mais além da conta o tempo todo. O Carpini está fazendo a mesma coisa, insistindo no 4-2-4, fazendo os jogadores se esforçarem muito mais e se lesionarem, além de estar sacrificando mentalmente os jogadores, porque, por exemplo, ele usou o Galopo como ponta esquerda. Ali não é uma boa função para ele. E aí ele foi perdendo confiança e agora virou banco, ao ponto de também nem ser relacionado em algumas partidas. O Luciano não tá jogando bem, mas tá jogando de ponta.
vai fazer o quê? Ele joga de bem de ponta? Não. Enfim, é isso. Eu tava torcendo pro São Paulo ser eliminado para ficar escancarado pra diretoria que o Carpini é um problema e precisa ser demitido, e que seja agora, para poder o técnico novo, de preferência gringo, que chegar, ter essas 2, 3 semanas aí para começar a colocar as suas ideias, para não vir a desculpa de não dá para ter um técnico gringo agora porque tá no meio da temporada. Não, isso inclusive também não é verdade. Não, nada impede de trazer um técnico gringo, isso é uma mentira. É uma mentira, uma desculpa que a maioria dos dirigentes e comentaristas se apoia. E uma última coisa, a culpa é muito mais da diretoria. Todo mundo, 100% do mundo, sabia que o Carpini seria uma aposta de alto risco. Eles preferiram arriscar e não deu certo. Claramente não deu certo. Então, o maior culpado por tudo isso dar errado é da diretoria. Eles não foram buscar um técnico que tivesse uma porcentagem mais alta de dar certo. Não. Eles foram no risco e o risco aconteceu. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro do porquê que eu acho que o Carpini precisa ser demitido. Eu tô gravando hoje à tarde, hoje dia 18 da tarde. Eu não sei se ele já foi demitido quando você tá assistindo esse vídeo, mas tomara que sim. Se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aí se você concorda comigo. Deixa o like se você gostou e compartilha com seus amigos, que me ajuda muito de verdade. Beijo, tchau!